Com a atividade política praticamente suprimida, a oposição mergulhou na clandestinidade e algumas organizações de esquerda intensificaram a prática de ações armadas. O rapto do embaixador Charles Burke Elbrick foi a primeira ação bem-sucedida em todo o mundo de captura de um diplomata para obter a libertação de presos políticos. A operação foi planejada pela dissidência da Guanabara e a Ação Libertadora Nacional, ALN, foi convidada a participar. A captura do embaixador Elbrick se deu numa quinta-feira, dia 4 de setembro de 1969, na Rua Marques, zona sul do Rio de Janeiro. No banco traseiro do carro diplomático foi deixado um manifesto revolucionário e exigida a sua divulgação. Menos de 20 minutos após a captura, o embaixador chegava a uma casa na Rua Barão de Petrópolis, próxima ao centro do Rio. No mesmo dia, o governo autorizou a divulgação do manifesto. Pouco depois da meia-noite, o texto foi lido em cadeia de televisão na Guanabara e saiu publicado nos jornais de todo o país. Era sinal de que a junta militar que estava no poder aceitava negociar. Na manhã do dia 5, os revolucionários divulgaram um bilhete do embaixador para a esposa e uma mensagem dando prazo ao governo para declarar que concordava em libertar 15 prisioneiros políticos. Naquela mesma sexta-feira, o chanceler Magalhães Pinto reuniu a imprensa e anunciou que a exigência tinha sido aceita. 2 horas depois, juntamente com um novo bilhete do embaixador, os sequestradores divulgaram a lista dos 15 nomes. No sábado, 8 presos políticos foram trazidos de São Paulo e reunidos na base aérea do Galeão aos 5 que já estavam no Rio de Janeiro. No avião Hércules 56, da Força Aérea Brasileira, seguiram para Recife, onde Gregório Bezerra se encontrava detido desde abril de 1964. Mário Zanconato, trazido de Belo Horizonte, embarcou na última escala, em Belém. No domingo, 7 de setembro, os 15 brasileiros desembarcaram em liberdade na cidade do México. Naquela mesma tarde, o embaixador foi libertado no trânsito do final de um jogo de futebol no Maracanã. Tomou um táxi e voltou para casa. Na segunda-feira, concedeu uma entrevista coletiva. I suggested that their choice of a life to lead was not a very pleasant one and was a very risky one, in fact. They didn't agree with me. And they said that, in fact, any other form of political action in this country would be doomed to failure. Nos dias seguintes ao sequestro, a junta militar baniu do território nacional os presos libertados, decretou a pena de morte e editou uma nova lei de segurança nacional. Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Charles Burke Elbrick. O desembarque do México foi muito complicado. O comandante, que era um sujeito correto, tinha ordem de nos entregar a embaixada brasileira no México.
absurdo, do ponto de vista da soberania nacional do México. Bom, até que entra no México uma pessoa... Nunca tinha visto tanta câmera de televisão, tanta máquina fotográfica, tanta gente, tem uma multidão. Pá, botava o microfone na tua cara, acendia a câmera. Where are you going from here? I'm gonna study. What are you cannot say? No, You want to stay in Mexico? Do you know where you're going? Are you familiar with the organization that kidnapped the ambassador? I don't know anything about organization. I know everything about students and their movement, and it's the only thing I know. I don't know anything about organization. Why then were you not surprised about Because I have a responsibility in students' politics, you see. I'm vice You have a president of special our... role? Yes. And I'm a vice president of my school, so I was not surprised when they put my name on the list. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. En el Aeropuerto Internacional José Martí, Fidel le está la bienvenida a Cuba. no, exercício não. Não por exercício, não, por colaboração revolucionária. Nós não somos hóspedes, somos camaradas. Ahora bota aí. Como gostaríamos que fuera nuestra casa. Sí. Era que cada uno puede planear, debe decidir qué le interesa hacer, qué quiere hacer. Nosotros le daremos toda la facilidad. Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos, levando-o para algum lugar do país onde o mantém preso. Este ato não é um episódio isolado. Ele se soma aos inúmeros atos revolucionários já levados a cabo. Assaltos a bancos, nos quais se arrecadam fundos para a revolução, tomando de volta o que os banqueiros tomam do povo e de seus empregados. Ocupação de quartéis e delegacias, onde se conseguem armas e munições para a luta pela derrubada da ditadura. Invasões de presídios, quando se libertam revolucionários para devolvê-los à luta do povo. Explosões de prédios que simbolizam a opressão. E o justiçamento de carrascos e torturadores. Na verdade, o rapto do embaixador é apenas mais um ato da guerra revolucionária que avança a cada dia e que ainda este ano iniciará sua etapa de guerrilha rural. Com o rapto do embaixador, queremos mostrar que é possível vencer a ditadura e a exploração se nos armarmos e nos organizarmos. Apareceremos onde o inimigo menos nos espera e desapareceremos em seguida, desgastando a ditadura, levando o terror e o medo para os exploradores, a esperança e a certeza de vitória para o meio dos explorados.
O Sr. Burke Elbrick representa em nosso país os interesses do imperialismo, que, aliado aos grandes patrões, aos grandes fazendeiros e aos grandes banqueiros nacionais, mantém o regime de opressão e exploração. Os interesses desses consórcios, de se enriquecerem cada vez mais, criaram e mantêm o arroxo salarial, a estrutura agrária injusta e a repressão institucionalizada. Portanto, o rapto do embaixador é uma advertência clara de que o povo brasileiro não lhes dará descanso e a todo momento fará desabar sobre eles o peso de sua luta. Saibam todos que esta é uma luta sem tréguas, uma luta longa e dura, que não termina com a troca de um ou outro general no poder, mas que só acaba com o fim do regime dos grandes exploradores e com a constituição de um governo que liberte os trabalhadores de todo o país da situação em que se encontram. Estamos na Semana da Independência. O povo e a ditadura comemoram de maneiras diferentes. A ditadura promove festas, paradas e desfiles, solta fogos de artifício e prega cartazes. Com isso, ela não quer comemorar coisa nenhuma. Quer jogar areia nos olhos dos explorados, instalando uma falsa alegria com o objetivo de esconder a vida de miséria, exploração e repressão que vivemos. Pode-se tapar o sol com a peneira? Pode-se esconder do povo a sua miséria quando ele a sente na carne? Na Semana da Independência, há duas comemorações: a da elite e a do povo, a dos que promovem paradas e a dos que raptam o embaixador, símbolo da exploração. A vida e a morte do senhor embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela atender a duas exigências, o Sr. Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Nossas duas exigências são: A. A libertação de 15 prisioneiros políticos. São 15 revolucionários, entre milhares que sofrem torturas nas prisões-quartéis de todo o país, que são espancados, seviciados e que amargam as humilhações impostas pelos militares. Não estamos exigindo o impossível. Não estamos exigindo a restituição da vida de inúmeros combatentes assassinados nas prisões. Esses não serão libertados, é lógico. Serão vingados um dia. Exigimos apenas a libertação desses 15 homens, líderes da luta contra a ditadura. Cada um deles vale 100 embaixadores, do ponto de vista do povo. Mas um embaixador dos Estados Unidos também vale muito, do ponto de vista da ditadura e da exploração. B. A publicação e leitura desta mensagem na íntegra nos principais jornais, rádios e televisões de todo o país. Os 15 prisioneiros políticos devem ser conduzidos em avião especial até um país determinado, Argélia, Chile ou México, onde lhes seja concedido asilo político. Contra eles, não devem ser tentadas quaisquer represálias sob pena de retaliação. A ditadura tem 48 horas para responder publicamente se aceita ou rejeita a nossa proposta. Se a resposta for positiva, divulgaremos a lista dos 15 líderes revolucionários e esperaremos 24 horas por seu transporte para um país seguro. Se a resposta for negativa, ou se não houver resposta neste prazo, o Sr. Burke Elbrick será justiçado. Os 15 companheiros devem ser libertados, estejam ou não condenados. Esta é uma situação excepcional. Nas situações excepcionais, os juristas da ditadura sempre arranjam uma fórmula para resolver as coisas, como se viu recentemente na subida da junta militar. As conversações só serão iniciadas a partir de declarações públicas e oficiais da ditadura de que atenderá às exigências. O método será sempre público por parte das autoridades e sempre imprevisto por nossa parte. Queremos lembrar que os prazos são improrrogáveis e que não vacilaremos em cumprir nossas promessas. Finalmente, queremos advertir aqueles que torturam, espancam e matam nossos companheiros. Não vamos aceitar a continuação dessa prática odiosa. Estamos dando o último aviso. Quem prosseguir torturando, espancando e matando, põe as barbas de molho. Agora é olho por olho, dente por dente. Ação Libertadora Nacional, ALN, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8.